Olá, tudo bem com você? Que bom! Estamos aqui em mais um momento de encontro para participarmos de um estudo da Palavra do Senhor. E desta vez estamos falando sobre as verdades essenciais do Evangelho e o tema é a nova aliança com Deus. Vamos orar e pedir a Deus que nos conduza nesse momento de palavra. Pai querido, muito obrigado por cada vida, Senhor Deus, que está desfrutando desse momento. Que o Senhor continue abençoando, livrando do mal e dando-nos o entendimento da Tua vontade através da Tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você que nos ouve, a nova aliança com Deus. O que é uma aliança para você, né? Nós sabemos que a Bíblia apresenta essa visão da aliança. Uma delas é um casamento. Né? Lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da tua aliança. Você faz uma aliança quando você casa com a sua esposa, com o seu esposo, e aí essa aliança precisa ser cumprida, na verdade. Existe todo um procedimento dentro de uma aliança. E ao se converter a Jesus, você sabia que você está fazendo uma aliança com Deus? É verdade, você fez uma aliança com Deus no dia em que se converteu, né? Então a Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus vir ao mundo da forma humana, mas ele estava ali também no processo desse Antigo Testamento. Jesus se fazia presente, porque ele está desde a criação. O Evangelho de João nos diz isso. Né? Mas a primeira aliança que Deus fez com o seu povo foi baseada no cumprimento da lei de Moisés. São 613 pontos aí que são seguidos e que norteavam uma vida relacional com Deus de uma forma de aliança. Então, no Novo Testamento foi escrito depois que Jesus veio ao mundo e apresenta a nova aliança entre Deus e nós, baseada na obra redentora de Jesus por nós. Mesmo que a primeira aliança incluía muitas leis e mandamentos, a salvação do povo do Antigo Testamento era em Cristo Jesus. Era pela fé em Jesus. Eles esperavam Jesus. Né? E aí, então, quando Jesus chega, cumpre-se então a promessa de enviar o Salvador, e os que antes dele creram, foram salvos em Jesus, e os que posteriores, como nós, também somos salvos em Jesus. Então eles olharam para frente, esperando com fé o dia que o Salvador chegaria. E ele chegou, há 2000 anos atrás. E nós olhamos para trás, hoje, crendo que Jesus é o Salvador e que pagou o preço dos nossos pecados na cruz. O que é uma aliança, então? No seu uso comum, aliança significa um contrato celebrado entre duas pessoas. Né? É um acordo, um pacto, um compromisso feito segundo os termos da aliança. Quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador entra numa aliança com Ele. Da parte de Deus, não precisamos nos preocupar, porque Deus é fiel e nunca quebra os termos da sua aliança. Hebreus 6, 17 e 18 diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou seu juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, há um mover de Deus para cumprir com a aliança que ele mesmo nos deu como garantia. Né? Mas nós, diante de Deus tão fiel, né, de um Deus tão fiel, temos a responsabilidade de manter o termo da aliança com ele. Quais são eles? Que implica aliança com Deus? Né? Jesus falou desta nova aliança, uma aliança de amor com ele, firmada num pedaço, não firmada num pedaço de papel. Não é isso. Né? Mas em nossos corações. Ele deve ser exteriorizada da nossa parte através da participação em duas ordenanças bem simbólicas que ele estabeleceu como demonstração de que estamos, de fato, assumindo um pacto, um compromisso com Deus. E essas duas ordenanças, elas são o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Então vamos primeiramente pensar no batismo das águas. O batismo é o primeiro e mais importante passo que damos no sentido de entrarmos numa aliança com Deus. É similar à aliança do casamento. Não basta gostar, namorar ou até, como alguns fazem erroneamente, ir morar juntos. Quando amamos de verdade, assumimos o pleno casamento do casamento. E quando nos batizamos, entramos em aliança com Deus, de papel passado e tudo, né? Porque não basta só gostar de Jesus. Assumimos publicamente o nosso compromisso com Jesus numa cerimônia muito significativa, que é o batismo. Então Jesus nos deu muito valor ao batismo nas águas, quando ele mesmo fez questão de ser batizado. Lá em Mateus 3, 13 a 15, nos mostra que Jesus, ele participou do batismo. Então veio Jesus da Galiléia, o Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? E respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Né? Então Jesus deu o exemplo. Ele tinha ali quase 30 anos, né? Ou estava ali nessa fase. Lucas 3, 21 a 23 vai nos dizer isso. O 23 vai dizer: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade. Então Jesus tinha plena consciência, já é considerado um adulto no meio judaico, e aí então ele tinha convicção do que estava fazendo. Uma pergunta muito comum é: devo me batizar novamente se já fui batizado quando criança? A resposta é sim. Né? Você, para tornar-se um cristão verdadeiro, discípulo de Jesus,
é uma decisão adulta e consciente, uma escolha pessoal, só com idade, com maturidade, com plena convicção, né? Porque o primeiro passo que nós temos para ser batizado, primeiro é crer. Em Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, primeiro crer, depois ser batizado. E só conseguimos crer quando temos uma percepção racional e até mesmo nós temos maturidade para tomar essa decisão. Nós não batizamos criança porque o batismo é um ato sempre posterior a essa conversão e devemos batizar somente aquele que se declara consciente ou conscientemente um discípulo de Jesus, né? Mateus 28:19 vai trazer essa posição. Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e ensinando a guardar. Então, você só ensina de uma forma convicta ali aquele que sabe o que está buscando. O batismo nas águas representa o sepultamento de uma pessoa que morreu para a vida velha e nasceu de novo para uma vida nova, né? Nós vamos encontrar isso na palavra do Senhor. Por exemplo, 2 Coríntios 5:17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, né? Então é uma novidade de vida. A velha pessoa, aquela que não conhecia Deus, que gostava de desobedecer a Deus, morreu e precisa ser sepultada. Precisa descer as águas de Romanos 6:3 vai nos dizer isso também, onde ele vai falar, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma novidade de vida, uma vida nova. Então, nós passamos a viver uma nova vida. O levantar das águas do batismo representa o renascer, a ressurreição de uma nova pessoa, uma pessoa que agora não deseja mais desobedecer a Deus, mas sim agradá-lo. Como Jesus ressuscitou dos mortos, também ressuscitaremos para uma nova vida junto com ele. Você vai encontrar isso em Romanos, capítulo 6, Colossenses 2:12, quando diz assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. É importante ressaltar que o batismo não salva ninguém. Somos salvos pela graça, pelo favor merecido de Deus, mediante a fé que temos em Jesus e sua obra de morte sacrificial em nosso lugar. Isso vai estar lá em Efésios 2:8, que diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer, eu sou tão bonzinho que eu sou salvo. Não, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e, obviamente, buscamos melhorar, então, nossa conduta após essa conversão. Uma vez que a pessoa já foi salva, já nasceu de novo e dá testemunho disso, ela está qualificada para o batismo. Então, depois que a pessoa descobriu que realmente ela entregou sua vida a Jesus, ela pode se batizar. Atos 8, 36, 37, conta a história do eunuco, né, que foi batizado ali quando ele recebeu, ele teve convicção, né, daquilo que ele estava vivendo, né? E chegaram a um lugar, lá diz no versículo 36 de Atos 8, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco disse, olha que água que me impede de ser batizado. E disse, Filipe, você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus, né? Então ali naquele momento, pessoas estavam testemunhando, aqueles que acompanhavam a carruagem, aquele grande homem, importante homem da história ali, e ele continuou sua jornada para a Etiópia, levando a palavra de Deus também no seu coração. Então o batismo é muito importante, e uma das razões que através dele você pode visualizar o que Deus fez por você. Você testemunha isso publicamente, toma posse pela fé da realidade espiritual de que agora, unido a Cristo, você morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova pessoa. Apenas um bebezinho ainda, mas unido à família de Deus, vai ser bem cuidado, seja na célula, na igreja, no ambiente que você vai estar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, e vai servir a Deus de maneira frutífera e vai abençoar a vida de muitos com o impacto do seu testemunho. Então o batismo é algo especial que nós precisamos testemunhar a nossa mudança. Eu vou colocar minha foto de batismo aí para deixar aí com vocês essa minha lembrança que eu tenho. Graças a Deus essa foto foi preservada, apesar de já ter acontecido há um bom tempo, né? Então, a ceia do Senhor é a segunda ordenança que Jesus nos dá. Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, ali está relatado nos evangelhos, Mateus 26, 26 a 30 fala sobre isso, e ele partiu o pão e deu para os seus discípulos como um símbolo do seu corpo que seria sacrificado por eles. E ele disse, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, faço isso em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 e 24. Quando comemos o pão da ceia do Senhor, nós estamos lembrando a morte de Jesus em nosso lugar até que ele venha. Então, até que ele venha, nós estamos lembrando dessa morte, né? Nós estamos dizendo, olha, Jesus morreu por nós, ressuscitou, ele vem nos buscar. Ele também tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. 1 Coríntios 11, 25. Quando tomamos o cálice com vinho ou suco, nós não usamos o vinho justamente por pessoas que, infelizmente, né, são alcoólatras e podem ter ali um start quando provam qualquer bebida alcoólica. Por isso nós usamos o suco de uva. Então nós estamos lembrando do sangue de Jesus que foi derramado para o pleno perdão dos nossos pecados. E estamos dizendo sim, mais uma vez, para a aliança de sangue que ele fez conosco na cruz. E confirmamos que estamos numa nova aliança com Deus, baseado no relacionamento que temos com o seu Filho Jesus. Nunca podemos tomar a ceia indignamente.
Não significa que não podemos tomar a ceia se ainda cometemos pecados, porque estamos apenas no começo, no processo da nossa santificação. Significa que não podemos tomar a ceia como brincadeira, sem pensar na morte de Jesus e sem agradecê-lo pelo grande sacrifício que ele fez por nós e que já é uma realidade em nossa vida. Também não podemos tomar a ceia se estamos cheios de rancor e ira em nosso coração com outra pessoa. Nós devemos buscar, conciliar e buscar perdoar e ser perdoados. Se ele nos perdoou, devemos também perdoar os que nos ofenderam. E é um momento de introspecção. 11:28 de 1 Coríntios vai falar sobre examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Essa introspecção é para termos uma consciência limpa, um coração aberto para Deus e para pedir perdão para qualquer pecado e atitude que o Espírito Santo nos trouxer à consciência. Uma vez que a pessoa foi salva, nasce de novo, foi batizada nas águas, testemunhando isso, ela está qualificada para receber a ceia do Senhor. Então a ceia é muito importante, porque através dela nós podemos aumentar a nossa fé. Perdão, para tomar posse ainda mais e cada vez mais de toda a herança que temos através da aliança em Cristo Jesus. De Gênesis e Apocalipse nós vamos encontrar um povo em comunhão com Deus. Deus quer isso conosco, Ele quer participar conosco. A comunhão ela foi interrompida com o pecado de Adão, mas ela foi reativada, realizada através de Jesus, através da ceia que nós temos com o Senhor, com essa aliança. E ele também aponta para uma refeição de comunhão mais maravilhosa ainda, que teremos no futuro, que é a bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19, versículo 9, onde diz: o anjo disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Conclusão, Jesus instituiu o batismo e a ceia. E se você crê no Senhor Jesus, participe, entregue, celebre a ceia, mas antes disso, batize, entregue sua vida, venha crescer junto, venha buscar conosco esse privilégio de ser filho de Deus através da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te promova no coração o interesse de cumprir com a tua aliança com Deus, de ser alguém alicenciado com Deus. Que Deus possa te abençoar e você possa crescer nesse conhecimento. Vamos orar por você. Pai querido, muito obrigado. Se há alguém aqui ainda que não se batizou, que não entregou sua vida ao Senhor, que possa ser tocado pelo Espírito Santo e que possa, Senhor Deus, praticar essa aliança maravilhosa que nós temos com o Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Muito obrigado por essa oportunidade. E fala e acrescenta ao nosso coração aquilo que é da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo momento. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.